Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, ó. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína ou na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quando leio 1 de Timóteo capítulo 6 e o versículo 7, a primeira coisa que eu sempre penso é que, na verdade, esse versículo ele não precisava nem estar na Bíblia, porque é uma verdade simples que todo mundo sabe. Ninguém leva nada daqui. Veio sem trazer nada e parte sem levar nada. Então a nossa chegada é sem trazer nada e a nossa partida é também sem levar nada. Não trouxe, não leva, né? Os irmãos sabem que os faraós, que eram os reis do Egito, quando eles morriam, quem já viu as pirâmides? Aquelas coisas enormes, na verdade são sepulturas. Então quando eles morriam, lá dentro eles colocavam uma grande quantidade de tesouros, objetos pessoais, que depois, com o passar dos anos, a arqueologia foi desenterrando e encontraram muito ouro, muitos tesouros, muita coisa pessoal dos faraós que foi sepultado. Então, é uma vontade que todo mundo tem, de morrer e levar junto, só que não tem como a gente levar as coisas que a gente tem. Quando a gente morre, tudo aqui, irmãos, é emprestado. Nada é nosso. Tudo é provisório, temporário. Então, a gente às vezes se dedica tanto para conquistar as coisas, né? Trabalha, se esforça. Tem pessoas, irmãos, que até é desonesto, passa a perna em um, passa a perna em outro para adquirir as coisas. Outros cometem crimes terríveis em busca da riqueza e de repente é surpreendido com a morte. E tudo aquilo que a pessoa conquistou de forma honesta ou desonesta, fica tudo. Nada acompanha. Paulo aqui no versículo 8, irmãos, ele diz uma coisa que é difícil a maioria das pessoas aceitar esse versículo. Paulo diz assim, ó: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, agora, irmãos, quem é que fica satisfeito só em ter o que comer e em ter o que vestir? Nós queremos mais. Nós queremos um carro melhor, uma casa maior, um dinheiro de reserva maior. Nós vamos aperfeiçoando a vida profissional, uns fazendo cursos, outros fazendo faculdades. Por que a pessoa tenta melhorar a vida profissional? Para ganhar mais, para ter mais, para conquistar mais. Então, é difícil aquela pessoa que diz assim, olha, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, graças a Deus eu estou contente. É muito difícil quem fica satisfeito só com essas coisas básicas, né? Principalmente hoje, né, irmãos, que a gente vive num mundo de competição. Ninguém quer ficar atrás de ninguém. A casa mais bonita lá da rua tem que ser a minha, o melhor carro da rua tem que ser o meu. E assim as pessoas vão competindo umas com as outras. De repente a morte vem, fica tudo, não leva nada. E a gente vê que toda aquela competição, toda aquela corrida desenfreada em busca
do bem material, não adiantou nada, né? Então, Paulo diz aqui, ó, os que querem ser ricos, se eu perguntar aqui, irmão, tem alguém aqui que deseja ficar rico? A maioria não vai levantar a mão por causa da vergonha. Mas o maior desejo que a maioria das pessoas tem é o desejo de enriquecer, ficar rico, né? Talvez até na tua oração você já pediu: Deus, me dá riqueza, me dá mais, né? Então Paulo diz que as pessoas que querem ser ricas, elas caem em tentação, irmãos. Está aqui, ó, 1 Timóteo 6,9. Os que querem ser ricos caem em tentação. Por quê? Porque existem muitas armadilhas financeiras. Vou citar uma: apostas. Conhece alguém que faz apostas? Ó, está chegando o dia 31, vai ter a Mega Sena da virada. Não me admira e não me assusta se algum irmão tiver participando de um bolão. Que você foi pagar lá o teu carnê, foi pagar lá a tua continha de água e luz, e a moça disse: não quer participar do bolão? É a Mega da virada. E você falou: quanto é que está? Me dá um. E talvez você está com um bilhetinho da Mega, esperançoso, chegando, né, esperando o dia do sorteio, para ter a sorte de conquistar esse prêmio da Mega. E não é só a Mega, irmãos. É todo tipo de loteria, é todo tipo de joguinhos através da internet, onde as pessoas vão apostando, apostando. Por que as pessoas apostam? Porque as pessoas querem ganhar, querem enriquecer. O irmão chegou para mim e disse: pastor, estou com um problema lá em casa. Eu falei: qual foi o problema? Ele falou: pastor, a minha sogra, ela joga muito no tigrinho, e ela perdeu X, quase 20 mil reais. Tu já pensou uma pessoa, irmão, apostar quase 20 mil reais no tigrinho? Quem entende que isso é muita vontade de ficar rico? E vai caindo em tentação. Porque o jogo é assim, meu irmão. Quando você ganha, você quer continuar jogando para ganhar mais. E quando você perde, você quer continuar jogando para recuperar o que perdeu. Então, o diabo, irmãos, ele sabe como fazer direitinho. Está ganhando, está alegre, vai apostando mais para ganhar mais. Está perdendo, está triste, mas vai continuando jogando para recuperar o que perdeu. Daqui a pouco, meu irmão, o estrago está feito. Então, existem muitos irmãos que estão se aventurando no mundo dos jogos, das apostas, das betes, né? Porque o Facebook, as redes sociais, o que mais aparece na tela do celular é aposta, casa de aposta, casa brasileira, casa não brasileira, e aposta, e joga, e ganha, e sempre aparecem influenciadores mostrando valores absurdos de cédulas na mão, e as pessoas, elas vão crescendo o olho e diz: bom, se alguém ganhou, também vou ganhar. Então assim, meu irmão, quem quer ser rico cai em tentação. E uma das tentações que a pessoa está sujeita são as apostas, os esquemas ilícitos. A gente está vendo aí toda hora na mídia: petrolão, mensalão, desvio do dinheiro do INSS. O que é isso, irmãos? Ah, é corrupção. Eu sei que é corrupção, mas é desejo de serem ricos. Então, nesse desejo de ficar rico, as pessoas fazem esquemas ilícitos. Vão defraudando o idoso, o aposentado. Vão defraudando aí as empresas, como a gente sabe que tem desvio de dinheiro das estatais, corrupção em tudo quanto é lugar. Os caras estão lá com 70 e poucos anos de idade, com o pé na cova, e não se fartam de dinheiro, querem mais dinheiro. O que eles têm, eles vão morrer e não vão conseguir gastar, mas querem mais dinheiro, querem enriquecer mais. O que é isso? É a tentação de serem ricos, irmãos. Então, esquemas fraudulentos, amém, meus irmãos? Então, duas armadilhas financeiras: jogo e esquema fraudulento. Tá certo? E tem aqueles irmãos que trabalham excessivamente. O cara está aqui no Brasil: estou recebendo em real, não está bom.
Então eu vou para a Europa, eu quero euro, quero dólar. Aí a pessoa sai do país dele. Eu estava vendo um pai que ele saiu aqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, deixou um bebezinho de colo. Quando voltou para o Brasil, 3 anos depois, o filho não conhecia o pai. O pai queria pegar o filho no colo, o filho chorava, assustado, porque o pai ficou 3 anos longe do filho, na esperança de fazer riqueza, de ganhar mais, de ter uma vida mais próspera. Então, quantas pessoas, irmãos, que trabalham excessivamente, 1, 2, 3 empregos, dão duro, trabalham 8, 10, 12, 15, 16 horas por dia, dormem mal, comem mal, não almoçam, comem pão com mortandela para economizar, para trabalhar, para ganhar. Bom, até onde vale essas coisas? Será que nós esquecemos aquilo que a Bíblia diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Diz mais: inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, porque aos seus amados Deus dá o sono, louvado seja Deus. Então, o trabalho excessivo, irmãos, é uma das causas que as pessoas abraçam para poder enriquecer. Trabalham demais. E aí vão trabalhando demais, o que acontece? A família é abandonada. Os irmãos sabem que isso acontece muito. Você dando atenção para o cônjuge, o casamento já é difícil. Imagine você ter um casamento e você mergulhar no trabalho, trabalhar e não dar a devida atenção ao cônjuge. Dando atenção, o casamento já é difícil. Agora, se você mergulha no trabalho e você não dá atenção ao cônjuge, o teu casamento tem muito mais possibilidade de naufragar, de não dar certo. Amém? Então, as famílias, elas ficam, às vezes, esquecidas e acabam se distanciando. Por quê? Por causa do trabalho excessivo. Muitas pessoas trabalham de forma muito excessiva. Às vezes, o pai ganha dinheiro, mas perde o filho. Porque não tem tempo de conversar com o filho, não tem tempo de passear com o filho, não tem tempo de brincar com o filho. Então, às vezes, o pai ele consegue muito dinheiro, muitas coisas materiais, mas perde o afeto, o carinho, o amor do filho e vice-versa. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, irmão, para não cair nessas armadilhas financeiras. Aposta, crente não aposta. Tá certo? Esquema fraudulento, crente não faz esquema fraudulento. Desviar dinheiro para se beneficiar e ganhar, né, em cima do prejuízo de outro. Crente não faz essas coisas. E trabalho excessivo, irmão, também é errado. Né? Pastor, estou trabalhando. Pastor, estou trabalhando. Como é que está a tua vida espiritual? Não tenho tempo para pensar agora. Pois é o que diz a Bíblia aqui, ó. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Ou seja, te faz mergulhar para a tua destruição. Então, a gente tem que entender, meus irmãos, se contentar com aquilo que a gente tem. Primeira coisa, ou tu acha que Deus ele vai permitir que falte alguma coisa para você? Você pode não ter tudo que você gostaria de ter, mas eu duvido que o Senhor vai permitir que falte o essencial para você. Deus é fiel, meus irmãos. Às vezes nós somos igual a Israel. Todos os dias Deus dava o maná. Todo dia, eles só tinham o trabalho de colher, trazer para dentro de casa, amassar e fazer o alimento. Só que chegou um dia que alguém disse, vou colher a mais. E colheu a mais, como os irmãos sabem muito bem a história bíblica. Levou para casa já uma quantidade que não era para o dia, já era para dias. E o que aconteceu com aquele excesso que foi levado para a casa do israelita? No dia seguinte estava bichado, apodrecido. Tiveram o trabalho de trazer e jogar fora, né? Acabaram perdendo tempo, acabaram trabalhando a mais, mas não puderam aproveitar o que trouxeram, porque
o excesso apodreceu. Deus dava a porção diária. Para o dia não faltava nada. Mas nós não queremos essa dependência de Deus, sabe, meus irmãos? A gente vive insatisfeito com a vida material da gente. Não todos, mas uma grande parte, né? Ah, eu odeio pobreza. Jesus era pobre. Se você odeia pobreza, você odeia Jesus. Jesus era pobre ou não? Ah, pastor, não, Jesus era rico. Não, não era rico não. O primeiro berço dele foi a manjedoura. Tu acha que uma criança rica vai ser deitada e colocada numa manjedoura? Tu acha que uma pessoa rica vai dizer às aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem sequer onde reclinar a cabeça? Tu acha que uma pessoa rica vai andar em cima de um jumento que é emprestado? Uma pessoa rica vai andar num barco de peixe? Irmão, se Jesus fosse rico, ele não ia navegar em um barco de pesca, que é um barco que tem cheiro forte de peixe. É um lugar que não é bom para estar, é um ambiente de trabalho. Mas às vezes que Jesus andou de jumento, o jumento era emprestado. Às vezes que Jesus andou de barco, o barco também era emprestado. E quando ele morreu, irmãos, ele não tinha um sistema funerário para ser sepultado, ele não tinha plano funerário. Quando Jesus morreu, o corpo dele ficou lá na cruz. Não havia sepultura, não havia plano funerário, mas alguém foi lá para Pilatos, esse alguém é Nicodemos e José de Arimateia, e disseram assim, ó, permite que nós tiremos o corpo dele da cruz e o sepultemos? Pilatos disse, ok, pode fazer. Lá vai José de Arimateia e Nicodemos, retira Jesus da cruz, enleiam um lençol no seu corpo e o levam para uma sepultura nova, que era a sepultura de José de Arimateia. Ou seja, o barco não era dele, o jumento não era dele, a sepultura não era dele, mas em toda a sua peregrinação na terra, nunca lhe faltou nada, meus irmãos. E é Ele que supre as nossas necessidades. Quem crê que é Ele que supre as nossas necessidades? Então, às vezes nós, pastor, eu tenho que ganhar mais. Irmão, se você puder ganhar mais, ganhe. Mas isso não é prioridade. A prioridade é o reino de Deus, irmãos. Ou eu não entendi a Bíblia direito. Pelo menos eu leio em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,34. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia as suas preocupações. Veja, a Bíblia é clara. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescenta. E não vos preocupeis com amanhã, porque basta cada dia as suas preocupações. Então, muita gente, irmão, vive no passado, ou então vive no futuro, né? Tem gente que diz, antigamente, a conversa dele é só antigamente. Antigamente era assim, antigamente era mais fácil, antigamente, e tem gente que só vive lá no futuro. Poucas pessoas, aliás, foi feita uma pesquisa, eu não recordo agora as porcentagens, mas a maior parte das pessoas entrevistadas viviam no passado, uma quantidade um pouco menor vivia no futuro, e apenas 5% vivia o presente. O presente é o aqui agora, o hoje. Então, ou as pessoas... Irmão, tem gente que está esperando para ser feliz. Tem gente que está esperando chegar 2026 para ser feliz. Tem gente que está esperando casar para ser feliz. Tem gente que está esperando comprar o carro para ser feliz. Para mudar de emprego para ser feliz. E se isso demorar, a pessoa demora para alcançar a felicidade. E se isso não acontecer, a pessoa fica infeliz. Mas a pessoa que tem sabedoria, ela não está esperando para ser feliz. Ela é feliz no dia chamado hoje, meus irmãos. Quem pode se alegrar na presença de Deus nesta noite?
Quem está satisfeito com Cristo? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Quem está satisfeito com Cristo, diga glória a Deus. Irmãos, eu poderia citar tanta gente que se deu mal na Bíblia por causa de dinheiro. Um casal chamado Ananias e Safira. Quem lembra? Era da igreja, aí entrou dinheiro no coração. Aliás, eu não sei se algum dia o dinheiro esteve fora do coração deles. Se deram mal, irmãos. Tu acha que eles foram para o céu ou para o inferno? Vocês acham que eles foram para o céu ou para o inferno? Pelo que eu entendo da Bíblia, eles perderam a salvação. Ananias e Safira. Tu já ouviu falar de um profeta chamado Balaão? O homem amava o dinheiro. Então, quando chamava ele para fazer a obra, ele não queria saber que tipo de obra era. Se fosse boa ou má, o que ele queria saber era do pagamento. Então, Balaão era um profeta movido a dinheiro. Amém, meus irmãos? Quem mais? Judas Iscariotes. 3 anos e meio ao lado de Jesus, 3 anos e meio mentindo, 3 anos e meio roubando, e por último ele vai para a forca, porque era uma pessoa avarenta, era uma pessoa que só estava apegado ao dinheiro. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Acã, quem lembra do Acã? Qual foi o pecado do Acã? Foi adultério? Acã era adúltero? Não. Acã era idólatra? Também não. Acã lhe desonrava pai e mãe? Também não. Mas qual foi o pecado de Acã? O pecado de Acã foi a ganância. Porque a Bíblia diz que ele tomou uma certa quantidade de prata e uma certa quantidade de ouro que eram do tesouro do Senhor e pegou para si. Junto com a prata e com o ouro, ele pegou uma boa capa babilônica, pegou o ouro, a prata, enrolou tudo ali na capa, cavou um buraco, enterrou debaixo da tenda e deixou lá quietinho. Pensou com ele assim, quando nós chegar em Canaã, eu já vou poder comprar terra, comprar boi, fazer o meu pé de meia. Ele, por causa dessa ganância pelo dinheiro, ele foi apedrejado com a sua família, meus irmãos. Então, quantas pessoas, irmãos, que naufragaram na fé por causa do dinheiro, né? Eu não sei se tu sabe, mas nos dias do profeta Miqueias, os juízes davam sentença pelo dinheiro. Será que tem alguma semelhança hoje, meus irmãos? Tu acha que tem juízes que dão sentença por dinheiro hoje? Quem acha que sim? Miqueias 3:11, olha aqui, livro do profeta Miqueias 3, versículo 11. Os teus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Chefes, os líderes, os juízes, sacerdotes e profetas, todo mundo fazendo as coisas por causa do dinheiro. O apóstolo Pedro, irmãos, e o apóstolo Paulo, eles falaram que chegaria um tempo na vida da igreja que os obreiros fariam negócio com o povo de Deus por causa de dinheiro. Então nós estamos vendo, irmãos, esse evangelho fácil, irmão, que não tem renúncia, esse evangelho que não precisa ter santidade, esse evangelho, irmãos, que é uma água com açúcar, que é um analgésico, né? Que tipo, só palavras boas, porque você vai ser feliz, porque você nasceu para sonhar, porque você nasceu para vencer, porque você é um vencedor. Esse evangelho, meus irmãos, sem compromisso, sem renúncia, esse evangelho que não tem transformação, é o evangelho que é pregado por amor ao dinheiro. Esse é o evangelho que não transforma. E Pedro e o apóstolo Paulo falaram que nos últimos tempos haveriam muitos que estariam pregando esse evangelho por causa do dinheiro, fariam negócio com o povo de Deus, meus irmãos. Então nós temos que tomar cuidado até com aquilo que a gente está aprendendo, irmãos.
Quem sabe que o caminho para o céu, a porta é estreita? A porta é estreita. Então veja, os teus chefes dão a sentença por presentes. Os teus sacerdotes ensinam por interesse. E os teus profetas adivinham por dinheiro. Então tudo ali, sacerdote corrompido, profeta corrompido, juízes corrompidos, corrupção geral. A gente está vendo isso aqui, irmão, na nossa sociedade. A gente está vendo isso na igreja. As pessoas corrompidas por causa do dinheiro. O dinheiro vale tudo. O dinheiro compra. O dinheiro abre porta. O presente alarga o caminho, meus irmãos. Então, nós temos que ter ciência, conhecimento e entender que a gente tem que ter satisfação com aquilo que Deus dá para nós. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus. Carta aos Hebreus 13, versículo 5. Ó. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Então, diz aqui, os vossos costumes sejam sem avareza, sendo contente com aquilo que a gente tem. Porque Deus disse, eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Amém, meus irmãos? Pode ver, o evangelho de hoje não é, isso aqui não é mais crido e nem aceito. Talvez eu estou pregando isso aqui e você está rejeitando. Porque você tem uma mentalidade de riqueza, de prosperidade, de dinheiro, de ostentação, de orgulho, de querer mais, de poder mais. Talvez o que eu esteja pregando aqui para você seja algo que você descartou completamente da tua vida e você diz, não, pastor, isso aí não tem nada a ver. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ganhar dinheiro, não estou dizendo que você não pode crescer materialmente, mas eu estou dizendo que tem que haver o quê? Satisfação na nossa vida, meus irmãos. E a prioridade é o reino. Então esse negócio que ganhar dinheiro te tira do culto, ganhar dinheiro te tira da oração, ganhar dinheiro te afasta da igreja. Tu acha que isso é de Deus? Não é. Então a pessoa vai abrindo mão dos valores eternos e vai abraçando os valores passageiros. Você está trocando o eterno pelo passageiro. Você vai ter dinheiro, vai ter posição, vai ter uma vida, digamos, boa, mas você vai perder a comunhão com Deus. Porque tem gente, irmão, que nem ora mais. Vem no culto de forma muito esporádica, né? E quando vem, apresenta um culto bem gelado, bem frio. Não ora, não canta, não dá glória a Deus, não, é uma pessoa que não lê a Bíblia, é uma pessoa que vive assim, bem distante do Senhor. Há uma certa formalidade, uma religiosidade, apenas isso. Mas veja, quem lembra do mancebo rico? Chegou diante de Jesus, né, e fez a pergunta, o que eu posso fazer para me salvar? Bom, quem pergunta quer escutar, só que às vezes já não está preparado para ouvir. Ele falou, você quer saber o que fazer para ser salvo? Assim, guarda os mandamentos. Aí ele falou, qual? Ele falou, não adulterarás, não matarás, não vai dizer falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele falou, tudo isso eu faço desde que eu sou jovem. Toda a vida guardei isso aí. Ele falou, ok, então faz o seguinte, vai, vende o que você tem e dá aos pobres. E me segue. E você vai ter um tesouro no céu. Lembra que Jesus falou isso? Ele ficou como? Ficou triste. Falou, mas eu pensei que para ser crente não precisava dessas coisas. Meu negócio é grana, meu negócio é dinheiro. Eu amo dinheiro. Ele tinha muitas propriedades. Porque tem pessoa, irmão, que tem o dinheiro e o dinheiro é um servo. E tem pessoa que tem dinheiro, o dinheiro é o senhor dele. Tem crente que tem dinheiro na carteira, tem crente que tem dinheiro no coração. Se o teu dinheiro está na carteira é uma coisa, agora quando está no coração é diferente, né?
No caso, o mancebo de qualidade, o dinheiro não estava apenas na carteira, estava no coração. Nem para Zaqueu Jesus mandou ele vender alguma coisa. Jesus nunca mandou ninguém vender nada. A única pessoa a quem Jesus disse, vende o que tu tens, é o mancebo de qualidade. Por quê? Porque para ele o dinheiro estava acima de Deus, irmãos. E aí, se ele queria ir ao céu, ele ia ter que colocar o dinheiro abaixo de Deus. Porque tem gente, irmão, que o dinheiro está acima de Deus na vida dele. Daí se torna o quê? Um ídolo, né? Tem gente, irmão, que não se firma na igreja por causa de dinheiro. Aliás, cada um tem uma fraqueza. Uns não se firmam por causa de dinheiro, outros não se firmam por causa de sexo. O sexo é tudo para ele, para ela. Tudo é sexo. A pessoa respira sexo, cobiça, deita pensando, acorda pensando, tudo é sexo. Então, o sexo está acima até de Deus. Se tiver que fazer um jejum, não consegue. Se tiver que, ficar uns dias sem, não consegue. Irmão, tudo que ocupa o lugar de Deus, tudo que é mais forte do que Deus na vida da gente, irmão, é pecado. O primeiro lugar da nossa vida pertence a quem? Ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Então, quando Jesus mandou o jovem vender o que ele tinha, ele foi embora triste, porque ele tinha muitas propriedades. E ele deve ter saído e falado mal de Jesus. Fui lá para a igreja de Jesus, ele falou que eu tinha que vender tudo o que tinha. Mas lá na igreja de Jesus, irmão, tinha a Cláudia, que era riquíssima, Jesus nunca mandou ela vender nada. Se você olhar em Lucas capítulo 8, haviam mulheres riquíssimas que serviam a Jesus. Mulheres nobres, da alta sociedade. E para nenhuma daquelas mulheres, Jesus disse, olha, venda o que tu tem, traz aqui ou dá aos pobres e tu vai ter um tesouro no céu. Por que Jesus não pediu para que as mulheres vendessem? Irmão, por que Jesus não pediu para Nicodemos se desfazer das suas riquezas? Nicodemos era rico, José de Arimateia era rico. Lucas era médico. Quantas pessoas ricas que serviram a Jesus. Mas o primeiro lugar na vida dessas pessoas estava o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. O dinheiro era apenas um bônus na vida deles. Os irmãos sabem, se a maioria de nós aqui ganhasse muito dinheiro, você pode até discordar de mim agora, mas a maioria de nós aqui, se a gente ganhasse muito dinheiro, nós deixava de ser crente. Sabia disso? Agora não posso ir mais naquela igrejinha. Agora não posso mais morar naquele bairro. Primeira coisa, você já muda de bairro. Já vai para um centro, para um apartamento de luxo, já se distancia dos amigos, da família. É a primeira coisa que acontece. Sabe de uma coisa? O Brasil está muito ruim, vou para o exterior. Já vai para o exterior e tal, já não vai mais para a igreja. Então, irmãos, às vezes, essa falta de dinheirinho que a gente tem, é a vontade de Deus para a gente continuar aqui, servindo ao Senhor com fidelidade, irmãos. Tá certo? Eu não estou dizendo aqui que você ou eu faria isso, mas não tenho dúvidas que a maioria de nós, se tivesse muito dinheiro, nós deixaríamos a fé, teríamos uma mudança radical na casa, no bairro, na cidade, no país, nos amigos, no jeito de ser e viver. Então, meus irmãos, vamos ser felizes e agradecidos com aquilo que nós temos, amém, meus irmãos? Natal está chegando, não está muito fácil para você, mas você tem o melhor, irmãos, que é Jesus no teu coração, amém? Mais vale passar um Natal simples com Jesus no coração do que passar um Natal com fartura e com Jesus só lá longe da gente, entendeu, meus irmãos? Então o mais importante a nós é a presença de Jesus na nossa vida, amém? Louva Jesus com uma salva de palmas bem forte, dá glória a Deus, bem forte as palmas para Jesus, glória a Deus. Vamos cantar um pequeno corinho. Partes de um hino, aliás. A paz que eu sinto agora não é passageira, é dada por Jesus.
e dura a vida inteira, e o mundo não conhece a paz que Jesus dá. Por isso eu desejo esta paz anunciar.